ruína e restauração. Sala do trono de Nazarick. Quando Renner entrou na presença do rei feiticeiro, ela não viu a necessidade de esconder seu verdadeiro eu, mas viu a necessidade de se ajoelhar imediatamente na presença dele. Ele era seu mestre, não poderia haver outro. O silêncio permaneceu enquanto sua cabeça permanecia baixa. Ela se perguntou por um momento se ela seria forçada a mantê-la lá, se ele estava descontente com seu tom quando ela falou com Albedo. Ela queria voltar no tempo, e se esbofetear antes dela falar daquele jeito. Enfurecer este ser era uma maneira certa de perder tudo lenta e dolorosamente, disso ela tinha certeza. Mas depois de um longo minuto de seu desconforto punitivo, ele falou: "Levante a cabeça." Ele disse: "Você está com problemas. Fale." Ela falou: "Senhor, meu clean. Preciso do meu clean. Por favor, deixe-me ter meu clean de volta. Dói ficar sem ele, minha mente, dói, não consigo pensar, não consigo dormir. Por favor, o que quer que eu tenha feito? Não me castigue mais. Eu tentei tanto trabalhar sua vontade para sua satisfação." Suas mãos se juntaram, e dobradas em oração, ela passou de um joelho para o outro como se estivesse rezando para Deus, e avançou lentamente ao longo do chão de joelhos, o pescoço esticado para o Deus da morte diante dela. "Se eu não te desagradei, e este é realmente o seu plano, por favor, me dê alguma solução para que eu não tenha que sofrer sua ausência. Por favor. Deve haver alguma coisa." Ela praticamente gemeu enquanto sua mente desesperada procurava uma solução, e quando ela se aproximou dos degraus do trono ela caiu na frente deles. Dentro de sua própria cabeça, Ainz estava em pânico desde o início. "Oh uau, ela parece loucamente assustadora, como Albedo quando ela está prestes a vir atrás de mim novamente. Oh merda, ela ainda está olhando para baixo, ela está esperando que eu fale. Eu não disse para ela levantar a cabeça. Ah, não foi?" Ele mentalmente deu um tapa no rosto, e disse a ela para levantar a cabeça, e então um momento depois ele observou a deterioração do estado mental dela se desenrolar na frente dele. Quando ela caiu para frente, e sangrou o degrau, Ainz imediatamente se levantou, imaginando se ela havia sido gravemente ferida, mas ela se levantou de joelhos, e olhou para ele enquanto riachos de sangue escorriam por seu rosto. "É o suficiente, Majestade. Ou você precisa de mais?" Ela implorou a ele desesperadamente. Ainz pensou o mais rápido que pôde, e falou devagar enquanto tentava ganhar tempo suficiente para encontrar uma maneira de lidar com sua insanidade. "É uma prova de sua devoção ao seu clean, mas agora você deve provar sua devoção a mim. Tenho uma tarefa para você. Se você fizer isso, vou providenciar uma maneira de visitar Clean em segredo. Ele permanecerá em seu cárcere por enquanto, mas eu juro em meu nome que ele será devolvido a você, e ele será mantido a salvo de todos os danos possíveis." Seus olhos brilhavam como estrelas. Ela realmente era muito bonita, mesmo que fosse totalmente insana sob seu exterior calmo. "Diga-me como posso servi-lo, senhor." Ela disse sem fôlego. "Eu quero que você dê um baile. Você vai convidar toda a facção real, e você vai convidar toda a facção nobre. Você vai fazer isso logo após o início da guerra, mas pouco antes da teocracia Slane poder atrair a facção nobre, incluindo aqueles idiotas sob o comando de Philip, para a luta. Invente qualquer desculpa que quiser, honre seu pai, honre a coroação de seu irmão, uma esperança de paz, não me importa qual desculpa você use. Mas organize este baile no palácio de seu rei. Você entende?" Ele perguntou. "Sim, senhor. Mas, e então?" Ela perguntou, confusa. "Durante o baile, você vai deixar os idiotas completamente bêbados, vou ajudar na distração deles, garantindo que haja muitas mulheres bonitas disponíveis para serem contratadas para servir, e elas estarão concentrando a maior parte de sua atenção nesses nobres de sangue quente, e jovens idiotas. Vocês usarão essa distração a seu favor, e um por um, atrairão os membros da facção real para um local privado onde os guardará." Ainz disse, e ele apontou para uma das empregadas, e uma mulher inseto empurrou um carrinho segurando um baú, e ela abriu, e inclinou para que Renner pudesse ver dentro. Havia muitos pergaminhos enrolados dentro. "Esses pergaminhos contêm o mesmo feitiço que usei para trazê-la aqui." Ainz disse enquanto recitava as palavras que memorizou.
Vou me encontrar com esses membros da realeza, e informá-los de que conheço a localização de seus herdeiros e parentes dentro da teocracia Slane, e cuidarei de resgatá-los sob 5 condições. Os olhos de Renner se arregalaram quando ela percebeu a posição em que ele os estava colocando. Ela ouviu como alguém ouviria um deus. A primeira é que eles mantêm seu apoio a Zanak como rei, e a você como chanceler. Ele começou antes que ela levantasse a mão. Perdoe-me, senhor, mas... O que é um chanceler? Ela perguntou, confusa. É uma posição de poder e autoridade, que parece não ter o poder e a autoridade que tem. O rei se torna a face do reino, mas o chanceler retém a maior parte do poder. Nesse sentido, eles também apoiarão seu casamento incondicional com o menino, Clin, se você desejar. Ele acrescentou como uma reflexão tardia. Foi claramente o palpite certo. Ela sorriu com uma alegria avassaladora, por mais insana que parecesse, agora parecia brilhar como o sol em um dia claro de primavera. Meu senhor, por favor, eu imploro mais uma vez por sua indulgência. Ela disse. Ele assentiu. Prossiga. Eu prometi a você o mesmo uma vez antes, mas para ter tal benefício de suas mãos, devo me comprometer novamente. Eu, Princesa Renner, terceira princesa do reino Reestis e filha do último rei, irmã do presente rei, prometo toda a minha vida, e minha morte à sua vontade, até que não haja mais nada de mim. Ela disse com uma voz suave que se espalhou por toda a sala do trono, mas só o fez porque a arquitetura criava uma acústica perfeita. Sua lealdade é notada. Quando tudo estiver feito, você efetivamente governará, mesmo que não pareça assim para as pessoas comuns. Ele respondeu. A segunda é que em troca de eu apoiá-los no trono, e resgatar os membros da família sequestrados, a facção real aceita a vassalagem do país em termos aproximadamente iguais aos que o Império Baharut e o Reino dos Anões aceitaram. Estou cansado do caos, e da fraqueza na minha fronteira, vou vê-los crescerem fortes novamente, seguros novamente, e estáveis novamente. Ains disse ambiciosamente. A terceira condição é que várias leis da nação sejam alteradas para alinhá-las com meus ideais, tenho certeza, já estão familiarizados com elas, e não levantarão objeções. Ele perguntou. Nenhuma, senhor. Elas não fizeram nada além de coisas positivas, eu ficaria totalmente louca se me opusesse a elas. Ela respondeu. A quarta condição será o desenvolvimento de rotas comerciais sob minha direção. Ele disse, sendo bastante razoável no que diz respeito a Renner, se isso significasse que ela poderia ter Clin, ela teria trocado sangue pelo oceano, quanto mais ela estaria disposta a trocar por maior prosperidade também. A quinta e última condição é que todos aqueles que violarem as leis de guerra estabelecidas quando a guerra começar, sejam submetidos a julgamento, e se forem culpados, sejam entregues a mim para punição. Ains disse, e Renner podia ouvir as objeções sendo expressas, mas quando ela as comparou com a voz do rei feiticeiro declarando essa condição, ela não conseguia imaginar uma única voz subindo acima dele, ou mesmo falando tal objeção em sua presença. Aceito todas as suas condições, senhor, embora não possa jurar que meu irmão ou os outros membros da realeza aceitarão a princípio, com o tempo eles não terão escolha, pois outros certamente o farão. Ela respondeu com confiança, então sua voz ficou delicada, incerta. Senhor, eu sei que ainda não o ganhei. Mas por favor, deixe-me vê-lo. Ela perguntou suavemente. Muito bem. Ains disse. Talvez ele devesse saber o que vai acontecer de qualquer maneira, então ele não fará nada precipitado. Ele é corajoso, seu Clin. Renner sorriu em resposta silenciosa quando Ains abriu um portal, e Renner passou por ele, e se viu atrás de um Clin suado que estava ocupado encadeando uma série de golpes em um manequim de prática. Ela esperou até que ele terminasse, e quando ele caiu de joelhos em exaustão, ela aplaudiu com um sorriso, e ele deu um pulo, e girou. Ao ver sua princesa, sua joia de ouro, ele congelou, sem saber se deveria tentar escondê-la, fugir com ela ou ajoelhar-se diante dela. Ela levou o dedo aos lábios, e ele não se mexeu. Ela se aproximou dele, mais perto do que há muito tempo, na última vez eles eram realmente pequenos. Ela estendeu a mão para ele, pegou suas mãos, suadas e sujas como estavam, nas suas, e olhou para ele com seus olhos grandes e inocentes, cativando-o completamente. Ele só podia cair neles. Princesa Renner. Senhora. O que? Como?
Ele forçou a sair apesar de seu comando, e ela falou em voz baixa. Através do poder do rei feiticeiro. Ela disse: devo ser rápida, não sei por quanto tempo ele me permitirá antes de fechar o portal, mas saiba disso. Você está seguro aqui. Fique, fique confortável e cooperativo desses brutos na teocracia Slane. O rei feiticeiro pretende resgatá-los, todos vocês que foram levados em algum momento no futuro próximo, quando terá o melhor efeito em seus planos. Os planos dele? Clint perguntou. O que está acontecendo? Ele disse com medo emanando de sua voz. Guerra Clint. Uma guerra pior do que a anual contra o Império, pior do que o massacre das planícies Katze, mas desta vez o rei feiticeiro está do nosso lado, ele se ofereceu para apoiar meu irmão como rei, acabar com as ameaças a nosso reino. E devo perguntar isso. Clint, você me ama? Ela perguntou, parecendo vulnerável de uma forma que ele nunca tinha ouvido antes. Eu? Sim, claro, minha senhora. Eu vivo para servir à sua vontade. Ele disse com devoção, o que levou ao choque quando ela jogou as mãos para baixo, e estendeu a mão, e agarrou seus ombros com tanta força que seus dedinhos de princesa embranqueceram com a pressão. Clint, não é isso que eu quero dizer, homem tolo. Ela suspirou, e explicou. Se eu fosse uma camponesa, você teria me amado como uma esposa. Ou se você fosse um nobre, ficaria feliz em me ter como sua nobre dama. Ela procurou seus olhos, e os viu cheios de lágrimas. Minha princesa dourada. Eu te amo desde que eu era uma casca inútil de uma criança moribunda. Quando eu te vi, pensei que você fosse um anjo descendo para levar meu corpo arruinado para o paraíso, e de certa forma, você fez apesar de todo o horror deste mundo. Eu o chamava de paraíso toda vez que via você, e quando algo parecia ferir ou ameaçar você, eu me perguntava se estava no inferno. Nos momentos tranquilos da noite, quando durmo fora do seu quarto, sonho fantasias de ter nascido nobre para poder me casar com você, ou amaldiçoar seu título como um obstáculo que nunca poderei superar, não importa o que eu faça. Sim, minha senhora, eu a amo de maneiras que não tenho permissão para amar. Já que não posso ter isso, devo me contentar em elevar e proteger você e... Sua voz falhou, e foi para um tom amargo que ela nunca soube que ele tinha nele. Qualquer marido que você tem, e quaisquer filhos que você tiver com ele. Então você terá que proteger a si mesmo, e a seus filhos, Clint. Ela disse. Uma das condições que o rei feiticeiro estabeleceu para mim por sua ajuda, é que nenhum nobre ou realeza remanescente se oponha ao nosso casamento. Você pode ser meu marido, eu posso ser sua esposa. Ela disse, e ela viu o rosto dele ficar em branco com o choque. Ele é morto-vivo. Por que ele? Ela empurrou um dedo para os lábios dele novamente. Silêncio. Meu futuro marido, confie em sua futura esposa, você me protegeu desde a infância, de maneiras que você nunca soube, agora deixe-me proteger você, e nosso futuro, então, por enquanto, fique aqui, e espere até que voltemos para você novamente. Ela disse, e voltou para o portal novamente. Foi o momento mais feliz de sua vida até aquele momento. Agora, você pode voltar para seus aposentos. O rei feiticeiro disse, e isso ela fez com a reverência mais profunda e sincera de sua vida, e quando ela viu seu irmão, e Raven esperando por ela quando ela entrou, ela imediatamente ficou impressionada que o rei feiticeiro pudesse ter previsto essa sortuda visita que a deixaria trazê-los para o rebanho. Por favor, sente-se. Renner disse, e apontou para uma mesa. Temos muito o que revisar. Eles não se opuseram ao ocupar os assentos que ela ofereceu. Cidade morta de Vemark. Remédios caminhou pelas ruas da casca queimada que já foi uma poderosa metrópole, ela caminhou por horas enquanto a busca continuava. Foi um processo feio, eles viraram camas queimadas, e abriram armários, e entraram em porões escuros. A maior parte de seu exército estava acampado fora da cidade, enquanto um contingente menor operando sob a direção de Yuri realizava a busca em si. O cheiro de carne queimada, carne humana, pairava no ar como o perfume de um demônio. Foi especialmente lento porque os próprios soldados estavam com medo, ou porque estavam ficando doentes quando encontravam uma visão particularmente horrível. Remédios, no entanto, estava acostumada com essas coisas. Todos que lutaram contra Jaldabaoth estavam acostumados com essas coisas, mas esses sulistas mal sabiam nada sobre o demônio. Como resultado, esse era mais o domínio de Remédios do que deles, e ela se movia com calma e odiosa confiança.
Sua armadura tilintava, e a capa se agitava enquanto ela procurava em angústia mental por algum sinal de que o bom povo de Vemark não foi totalmente exterminado pela vil rebelião élfica. Ela caminhou tanto que perdeu a noção do tempo, e já era pôr do sol quando Yuri a alcançou passando por outro beco onde vários corpos tiveram que ser escalados porque haviam morrido uns sobre os outros, sua carne queimada e enegrecida estava crocante, e fedia. Yuri gritou para ela: Remédios, temos que parar com isso. Ela estalou, e a ex-comandante paladina voltou-se para ela. O quê? Parar o quê? Ela perguntou. Yuri se aproximou quando Remédios parou. Pare esta busca. Ela gesticulou ao redor. Não há ninguém vivo aqui além de nós. É uma loucura permanecer. Temos que ir. Não há mais nada aqui. São todos cascas queimadas de prédios, cinzas e corpos. Ela retrucou. Remédios não parecia realmente registrar o que Yuri estava dizendo por um longo tempo, e quando o fez, ela retrucou, inclinando-se para a frente e balançando os punhos. Não, não vamos procurar até sabermos com certeza que ninguém está sendo deixado sem ser salvo. É o que Calca faria. Calca não pararia até que todos os edifícios tivessem sido revistados para que pudéssemos ter certeza de que não restava ninguém que pudéssemos salvar. Esse era o sonho dela. Um reino onde todos pudessem viver e ser feliz, e não precisemos sacrificar ninguém. Não vou desapontá-la abandonando ninguém aqui. Sua voz estava rouca de tanto gritar, e como se para zombar de suas palavras, um tijolo caiu de um prédio, e pousou na cabeça de um cadáver próximo, abrindo-o, e deixando os miolos cozidos escorrerem para o chão. Calca está morta, Remédios. Yuri gritou de volta, e bateu com o lado do punho contra um prédio, soltando a fuligem que caiu como neve negra em um chão preto queimado, e um cadáver queimado, e enegrecido. Ela suspirou pesadamente, e estendeu a mão, e esfregou a testa. Ok, olha, podemos continuar procurando, mas precisamos enviar grupos de busca atrás desses elfos, temos que encontrar os que fizeram tudo isso. Você quer que eles queimem mais aldeias? Mais cidades? Mais pessoas inocentes como as de Vemark? Yuri perguntou, aproximando-se, e a fúria que ela começou a provocar em Remédios, quando lembrou a comandante da morte de Calca, foi habilmente desviada para a justiça negra, e aos que ela insistia que eram heteromorfos espirituais. Depois de um longo tempo de pensamentos vagando por sua cabeça entorpecida, Remédios deu um aceno entorpecido. Tudo bem, enviaremos batedores, e enviaremos companhias de infantaria em uma marcha rápida, se pudermos forçá-los a desacelerar com cavalaria, nossa infantaria pode alcançar e massacrar os açougueiros. Era uma liderança sólida o suficiente, se não exatamente inspirada. Vou mandar os cavaleiros imediatamente. Ela disse, e se afastou, deixando Remédios com sua caminhada de silenciosa futilidade, procurando por sobreviventes em um cemitério feito de uma cidade. Maridos e esposas morriam de mãos dadas, berços vazios e queimados, havia apenas vazio, e morte onde quer que ela olhasse, apenas o som de prédios em ruínas perturbando o silêncio. E o som distante de seus soldados derrubando destroços caídos, e chamando pelos vivos que não estavam lá. Depois de caminhar por não sei quanto tempo, ela encontrou uma casa vazia que estava longe de olhos e ouvidos indiscretos, e ela sacou sua espada, e a colocou reverentemente contra a parede, ponta para baixo, e punho para cima. Ela se ajoelhou na frente dela. Por favor, minha rainha. Fale comigo de novo. Fale comigo. Diga-me o que eu preciso fazer. Estou perdida, tão perdida, em todos os lugares que eu viro, a morte, cinzas, e o espectro dos mortos-vivos. Eu vim aqui, matei os elfos, queimei hereges que profanam sua paz, e apesar de todo o meu esforço, agora estou em uma cidade em ruínas. Seu bom povo, seus cidadãos, eles estão mortos, e tudo está perdido, o que eu faço? Ela choramingou em oração. Mas nada respondeu a ela, nenhuma voz, nenhum som, nenhuma visão de seu rosto. Ela não recebeu nada, suas orações ficaram sem resposta, embora ela tenha permanecido ajoelhada, e implorando diante de sua espada até o sol nascer no dia seguinte. Acampamento da Justiça Negra, nordeste das ruínas de Vemark. Neia ouviu a história de Scanna com entusiasmo, mas talvez o maior choque tenha sido a ideia de Scanna com um homem. Quando ela perguntou, Scanna bufou, e disse: afinal, eu sou eu, sim, sempre preferi garotas, mas... Bem,
Toda regra tem uma exceção, e ele realmente era lindo. Ela deu um pequeno sorriso cativante, um que era doce e amargo, embora ela soubesse que havia algo errado, ainda fazia parte da vida antes de Jaldabaoth, antes que o espectro sempre presente da invasão demi-humana mergulhasse sua vida confortável no inferno, e transformasse seu mundo em um de cabeça para baixo. Quando Neia se deitou contra o peito de Skana, a realidade de tudo o que aconteceu foi demais, e a dor dos tapas de Cese em seu rosto voltou. Ela tocou uma bochecha com cuidado, Skana disse. Tenho certeza que ela vai se desculpar mais tarde. Skana fez uma pausa, prestes a objetar pois ela tinha deveres, mas cedeu. Você vem primeiro. Ela disse, e deitou-se ao lado dela. Tinha sido difícil na melhor das hipóteses com o passar dos dias, mas dormir faria bem a elas. Esse pensamento foi quebrado um momento depois por se debater ao lado dela. Skana acordou com um sobressalto, pensando que havia uma luta de vida ou morte acontecendo. Imediatamente ela pegou a arma que sempre mantinha perto, mas congelou em choque quando percebeu que se houvesse qualquer luta de vida ou morte, estava nos sonhos da Papa Guerreira. Neia estava se debatendo, e gritando. Ela rapidamente entendeu o nome de Iliana, o nome de Jaldabaoth, seu próprio nome, e o nome do rei feiticeiro. Fosse qual fosse o sonho dela, era um pesadelo. Skana não suportava deixá-la sofrer sozinha. Ela agarrou Neia pelos ombros, e a sacudiu com força. Acorde! Seus olhos aterrorizantes estavam cheios de terror, eles estavam arregalados, e pareciam não ver nada do que realmente estava lá, ainda apanhados no sonho que tinha sido real o suficiente para que ela obviamente ainda não tivesse certeza se tinha sido real, ou se isso era. O corpo inteiro de Neia estava encharcado de suor, e quando ela viu que Skana estava lá, segurando-a, olhando com medo para o rosto dela através de seu único olho bom, a Papa Guerreira caiu de volta na cama, ainda tremendo. Onde você estava? Skana perguntou suavemente, esperando atraí-la, mas Neia balançou a cabeça. Eu perdi você, Cese, Iliana, eu vi tudo acontecer enquanto remédios me cortava. E eu era fraca demais para parar isso. Xii! Skana disse, e a puxou para perto novamente. Ela não está aqui, eu estou aqui, Cese está aqui. Ela começou, apenas para ser interrompida quando Cese abriu a aba da barraca, e caminhou diretamente para Neia. Ela apontou para a papa encharcada de suor fedorento, e disse: Venha. Lord Ains quer você agora. Devo, você sabe, me vestir? Neia disse, apenas para Cese balançar a cabeça. O portal está esperando, faça isso agora. Neia se levantou lentamente, o melhor que pôde. Skana se levantou para ir com ela, então Neia estendeu a mão, e tocou seu braço, e balançou a cabeça. Não, ele me chamou, sem dúvida ele decidiu sobre a minha punição, tudo bem. Ela deu um sorriso torto, e tentou endireitar as costas para ir ao encontro de seu Deus, e aceitar seu julgamento. Lidere o caminho, Cese. Ela disse tão resoluta quanto pôde. Cese liderou o caminho sem palavras, e como ela disse, havia um portal do lado de fora da tenda, ladeado por 2 guardas da Justiça Negra. Neia teria corado se eles estivessem de frente para a tenda, pelo menos ela tinha essa dignidade. Cese atravessou o portal, e Neia entrou imediatamente depois. Ela se encontrou em um paraíso. O rei feiticeiro estava a poucos metros de distância, olhando do topo de uma colina baixa, e Neia só podia parar e olhar para ele. Ele parecia tão divino ali, o epítome da realeza e do poder. Sua aura nobre irradiava dele como a fragrância de uma flor. Ela ficou lá por tanto tempo que ele disse sem olhar por cima do ombro: Você vai ficar aí parada olhando para mim a noite toda, ou você vai vir aqui e dizer alguma coisa? Ela corou, e passou por onde Cese havia parado, ajoelhou-se atrás dele, e tremeu como uma folha meio murcha na brisa do outono. Não, venha aqui. Ele disse. Fique ao meu lado. Ela se levantou, confusa, e foi para o lado dele. Isso parece familiar? Ele perguntou. Não, meu senhor. Não, ela disse honestamente. Realmente? Ele perguntou. Apenas alguns meses atrás você passou um ano aqui, treinando, eliminando qualquer fraqueza de si mesma, aprendendo tudo o que havia para saber sobre estratégia, combate, liderança. Aqui você se tornou a mulher que derrubou uma cidade, que os reis ouviram, e temiam os usurpadores, a quem os corruptos se molhavam, e a quem o povo seguia. Parece tão diferente agora. Ela disse com admiração.
Você realmente acha que mudar isso estaria além do meu poder? Ele perguntou. Eu mudei este lugar antes muitas vezes, bem na sua frente, mas isso é assim que era originalmente, antes de você chegar, foi assim que meus amigos e eu o projetamos para ser. Ele disse com orgulho. Eles devem ter sido incríveis. Ela disse, e ela caiu de joelhos em reverência. Se ele se importava com o gesto, não dizia nada, então ela o segurou, pois agora estava em solo sagrado. Eles eram. Ele respondeu melancolicamente. Os amigos mais preciosos que já tive, e nunca os esquecerei, e acho que aprenderei a viver com a falta deles, mas nunca deixarei de desejar tê-los de volta. Ele olhou para Néia encharcada de suor, que de repente se lembrou de seu estado de quase nudez novamente. Ela corou, e Ains estendeu sua capa, parecia familiar, e foi quando ela viu a mancha, sangue. Só poderia haver uma fonte para isso, e quando ela pegou a capa, ela não a vestiu. Ela desabou, segurou-a para si mesma, e soluçou, e balançou para frente, e para trás. Ains não disse nada por um longo tempo, ele a deixou em paz. Quando seus olhos ficaram sem lágrimas para derramar, ela foi reduzida a uma estranha mistura de tosse e engasgo. Finalmente, ele falou. Eu fiz algo terrível para você, Néia Baraja. Disse Ains. Ela olhou para ele em estado de choque. Não, senhor. Eu era apenas fraca, eu era estúpida. Eu não era boa o suficiente, e por causa disso eu falhei com você. Você é um Deus, o Deus da justiça, minha justiça, você não pode me fazer mal. Nem faria se pudesse. Ela disse com alarme. Ains suspirou internamente, ela o lembrou dos guardiões. Eu fiz. Ele disse. E por causa disso, você foi gravemente ferida. Se Sua Majestade ordenar, vou me despir para mostrar a ele que estou inteira. Ela disse com convicção. Nenhum arranhão em mim que vale a pena mencionar, juro por sua justiça. Ains estava muito feliz por não poder curar. Não no corpo, na mente, seu espírito, sua saúde mental está gravemente danificada. Coloquei tanto em seus ombros sozinha, quando você pegou as espadas de remédios em seu corpo repetidamente, não pensei nada em sua mente depois que seu corpo foi restaurado. Quando você andou entre os mortos que a seguiram, não pensei nada em sua mente enquanto você olhava para o horror. Quando você quase foi espancada em Yanana, quando você quase perdeu Skana, por todos os terrores e horrores que você enfrentou, desde que seu corpo estava intacto, não pensei no que estava acontecendo com você aqui. Ele disse, e seu dedo esquelético estendeu a mão, e tocou a testa dela. Senhor, eu. Ela começou, e ele colocou aquele dedo esquelético em seus lábios para silenciá-la. Escute-me. Ele disse enquanto balançava a cabeça. Você passou tanto tempo infligindo a morte, prevenindo a morte, suportando sofrimentos que a maioria nunca passa, assumindo responsabilidades muito além do que sua juventude permitiria. E eu não pensei enquanto isso estava ferindo sua mente pelo caminho, me perdoe. Ele disse, e ele se agachou ao lado dela, e abaixou a cabeça. Senhor, por favor. Eu sou sua serva, por favor, levante a cabeça, não se curve para mim. Ela disse, gesticulando freneticamente para ele se levantar. O que há de errado comigo está errado comigo porque sou fraca. Devo ser fraca, caso contrário, poderia me controlar. Tenho vergonha de não poder ser tão forte quanto você precisa ser, como devo ser. Ela meio gritou, meio soluçou. Se minha mente está perturbada, eu deveria ser capaz de deixar isso de lado, e lidar com isso, apenas aguentar, e seguir em frente. Isso é o que significa ser sua papa guerreira, é isso que significa ser um soldado a seu serviço, Senhor. Não posso ser fraca. Não pode haver nada de errado. Eu só tenho que. Ela congelou quando os dedos esqueléticos dele se fecharam em sua bochecha, e a virou para encará-lo, chocada em silêncio. Ele disse com firmeza. Você. Não é? Fraca. Sua voz carregava o trovão da autoridade absoluta. Diga-me, Néia, por que você não disse a Skana para apenas abrir o olho ruim, e ver com ele já? Néia tocou suas bochechas brevemente, mas ficou em silêncio com a estranha pergunta. Eu? Não entendo, senhor. Quando Iliana foi esfaqueada nos pulmões, ela estava fraca porque simplesmente não conseguia continuar respirando. Ela estava fraca porque seu sangue foi perdido, e ela não conseguia se levantar. As órbitas vermelhas que serviam de olhos sustentavam o rosto dela como o olhar de uma cobra imobilizava um pequeno pássaro.
Gascon estava fraco quando parou de se mover depois de ser esfaqueado muitas vezes. Por que você simplesmente não disse a ele para não morrer, ou disse a Eliana para apenas sugar o ferimento da espada, e ir embora? Neia franziu a testa. Senhor, esses são ferimentos graves, eles requerem tratamento extensivo ou poderosa magia de cura para restaurar, e mesmo assim tem que ser feito rapidamente ou tudo estará perdido. Correto. Ains disse. E isso? Ele tocou a cabeça dela novamente. Pode ser ferido tão gravemente, só porque as feridas não sangram, só porque elas não podem ser amarradas ou consertadas com uma poção ou um feitiço conveniente, que não quer dizer que não existam. São ferimentos insidiosos, infligidos como consequência de outros ferimentos, e assim como não há vergonha na cegueira parcial de Scanna, nem na morte de Eliana ou Gascon, não há vergonha no ferimento que você sofre, que ninguém pode ver. Por que você deveria ter vergonha disso? A razão pela qual você tem isso é por causa de quem você é. Sua voz tornou-se apaixonada, e começou a subir enquanto ele continuava. Você me serviu lealmente, e bem, você não tem culpa de sofrer ferimentos quando fui eu quem a comandou para a posição que os levou a serem infligidos em primeiro lugar. Ignorei os sinais de seu bem-estar porque você continuou ganhando com tanta facilidade, e não pensei no custo, e no preço que isso estava cobrando de você. Mas você carregou aquelas feridas por minha causa, você não tem nada para se envergonhar de Neia Baraja. Ele se agachou ao lado dela novamente, e pegou seus ombros. Nada, você me entende. Se não é vergonhoso ser cegado por uma lâmina ou flecha, se não é uma vergonha perder uma perna para um machado ou ter uma cicatriz em seu braço, e precisar de tratamento antes de usá-los novamente, então não é uma pena que sua mente também precise de cura. Você é meu servo, sou responsável por seu bem-estar, e negligenciei isso gravemente. Como pode o Deus da justiça ser, quem deixa seus soldados lutarem enquanto feridos, e não os trata depois? Ele perguntou a ela, e ela se deixou derreter em seu toque. Ele se sentia menos como um Deus, menos como um rei naquele momento, e mais como um pai. Onde outros viram seu poder, sua majestade, sua aura aterrorizante de absoluta nobreza, Neia viu uma figura paterna, não um esqueleto frio, e impensado, indiferente. Eu sei que se eu comandar, você aceitará minha vontade, e obterá a ajuda de que precisa, mas isso não é como outras feridas, Neia Baraja, isso não é curado por uma poção ou feitiço. Eu sei algo sobre isso, através de outro mundo muito distante deste, onde guerras terríveis deixaram as pessoas como cascas de quem elas eram. Elas não tinham apenas membros amputados, mas espíritos amputados com os quais tiveram que lidar, e o fato de que pareciam normais, e ilesos, os deixou profundamente envergonhados pelas cicatrizes mentais que eram invisíveis. Muitos tiraram suas próprias vidas em desespero e vergonha, em vez de obter a ajuda de que precisavam, e não permitirei que esse destino aconteça a você, nem a ninguém que me siga. Agora levante-se, eu quero te mostrar algo. Ele disse, e ajudou-a a se levantar, e a capa que ela segurava, ele colocou em volta dela. Você, e só você pode cuidar de sua própria restauração. Talvez eu possa fazer isso por você, mas exigiria que eu apagasse parte de sua memória, talvez muito dela, e você esqueceria Gascon, você esqueceria Eliana. E acho que você não quer isso. Ele disse, e ela acenou com a cabeça em concordância, ela nunca queria esquecer. Você deve abraçar o processo de restauração de sua mente, assim como todos os outros. Foi uma sensação inspiradora, sentir seu calor, e sua tentativa de estender a mão para seu servo quebrado para vê-la restaurada, e seu manto, manchado ainda com o sangue de um escravo morto. Ela sabia que ele poderia facilmente se livrar da marca em sua roupa, limpou o sangue dela como se ela nunca tivesse vivido, sangrado, e morrido, mas ele não, era uma coisa tão pequena. Mas para Neia significava o mundo. Ela apertou a magnífica vestimenta perto de seu corpo, e seguiu para onde ele a conduzia, e quando eles chegaram ao topo de outra elevação, foi quando ela viu uma estrutura magnífica. Muito abaixo dela, ela podia ver o que parecia ser centenas de pés. Havia jardins magníficos, bancos gramados, riachos, e pequenas cachoeiras. Ela absorveu tudo isso, e muito, muito mais. Que lugar é esse? Ela perguntou. Isso, ainda não existe. Ains disse. Mas eu queria que você visse o que seria. Vou construí-los em todas as nações que eu governar. Este vai ser o primeiro deles, eu chamo
casa de Iliana, em homenagem àquela sua amiga, pensei que você poderia aprovar ter o nome dela vivo. Os olhos de Neia se encheram de lágrimas novamente. Mas, o que é isso? Um lugar de cura. Ains disse. Onde aqueles que estão marcados pela guerra e pelo trauma podem vir e ser curados de volta à saúde. A magia é uma coisa maravilhosa, cura o corpo com facilidade, mas a mente requer outras medidas, e no mundo de que falei no passado, aquele lugar de guerras terríveis, havia muitos em extrema necessidade, embora muitas culturas menosprezassem tais feridas. Considerando-as como defeitos de caráter, ou coragem, outras, figuras muito mais sábias, as viam pelo que eram, o custo de batalha paga pelo espírito, e assim essas figuras muito mais sábias desenvolveram uma miríade de métodos de tratamento, alguns deles datados de muitos milhares de anos. Isso será fruto de seus conhecimentos. Estamos à beira de uma guerra terrível, e aqueles que me seguirem, não importa quão bem vençamos, pagarão um preço terrível para ver isso chegar a um fim apropriado. Você quer que eu seja um mau governante, nem a Baraja? Ele perguntou a ela. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Você confia em mim? Ele perguntou. Ela acenou com a cabeça tão vigorosamente, ainda atordoada para falar. Você entende, não tenho vergonha de você, que estou orgulhoso de tudo o que você fez por mim. Seu aceno não foi vigoroso, mas estava lá. Você não tem nada do que se envergonhar, suas feridas são o preço do seu serviço. Se você tem vergonha de suas feridas, então deve ter vergonha de seu serviço. Você tem vergonha de seu serviço? Ele perguntou a ela. O vigoroso balançar de cabeça voltou. Então não tenha vergonha de suas feridas. Eu sei que devo pedir muito, muito mais de você, mais do que a maioria poderia suportar, mas você me promete por sua própria vontade, sem ordem minha, visitar a casa de Iliana quando os eventos acontecerem, permitir, e procurar tratamento, e recuperação antes de retornar ao trabalho. Ele perguntou gentilmente, segurando o olhar dela no dele. Eu? Sim, senhor, Sua Majestade. Ains. Ela disse, ousando usar o nome dele pela primeira vez desde que eles se separaram após a guerra contra Jaldabalt, quando ele permitiu que ela o fizesse. Bom, ele disse. Eu quero que você relaxe aqui esta noite, relaxe, o tempo será congelado para você por um tempo, para conceder-lhe horas extras, e quando você estiver banhada, descansada, e pronta, eu a enviarei de volta. Você deve ir para libertar das minas ao redor de Vemark, e você tem apenas um pouco de tempo antes que Remédios desista de Vemark, e a casse para valer. Você vai se lançar na batalha novamente por mim? Ele perguntou. Eu irei, senhor. Obrigada. Ela disse, e quando a ilusão foi dissipada, ela viu um lago, e um riacho suave, e ela reverentemente colocou a capa dele no chão, e se dirigiu para a água, e Ains foi embora, deixando-a sozinha. Nazarick em uma sala de descanso. Você vê? Sebastian disse a Calca enquanto desligava o espelho de visão remota que estava focado em Ains e Neia. Ela caiu em um sofá em reverência. Nunca na minha vida, nunca em toda a minha vida, vi algo tão nobre quanto o que acabei de ver ali. A rainha Calca olhou para Sebas, a emoção enchendo seu rosto. Eu sempre pensei que era uma boa rainha, tentei ser, queria criar um lugar onde ninguém sofresse, onde todos fossem felizes, esse é o reino que eu queria, mas ao ver o que ele fez, percebo que ele está tão além de mim que posso muito bem ser a pior dos tiranos. E, se o que se diz de Remédios é realmente verdade, e todas as coisas que ela tem feito, eu sou realmente uma tola por não ter visto o que ela era, ou o que ela poderia ser. Ela balançou a cabeça, mas a realeza nela se afirmou. Mas devo perguntar. A mancha, o sangue em seu manto, não é dele. Então de onde veio, e por que ele não limpou? Sebas então contou a história de Iliana como ele tinha ouvido, e seu rosto caiu para frente em suas mãos em estado de choque. Sebas, sempre o mordomo perfeito, ficou em silêncio esperando por algo dela. Quando ela conseguiu levantar a cabeça novamente, ela olhou para Sebas, e perguntou: Você acha que ele aceitaria meu reino como uma província de sua nação, ou ele apenas permitiria que nos uníssemos a ele como vassalos? Ela perguntou, sua voz clara como cristal, e resoluta como uma espada de aço. Sebas ficou silenciosamente impressionado por Demiurgo ter visto tão profundamente os planos de seu mestre, de que a rainha Calca deveria ver os benefícios de seu governo através de seu caráter.
embora ela tivesse acreditado nele antes. E como ela poderia não ter acreditado com tanta nobreza e carisma, isso a levou a um outro nível, e Sebas respondeu obedientemente: Não posso falar sobre a vontade de meu mestre a esse respeito, no entanto, tenho certeza de que ele seria generoso o suficiente para ouvir pelo menos seu pedido. Mas, por favor, quando falar com ele, não diga a ele que permitimos você ver o que acabou de ser mostrado. Ele pode ser um pouco indiferente sobre sua privacidade, mas ele pode estar preocupado que a notícia possa chegar até a senhora Baraja, de que seu momento de desabafo foi testemunhado. Claro, Sebas. A Santa Rainha disse: Eu juro que ninguém jamais saberá o que eu vi. O segredo está seguro comigo. Nas minas de Vemark um dia depois. O fogo que queimou a cidade foi tão grande que iluminou a escuridão até as grandes minas que forneciam os minérios vitais de Orixalcum, adamantite e platina que tanto enriqueceram a cidade. Dentro das minas, prisioneiros humanos e elfos trabalhavam sem parar e sem esperança. Embora eles comessem bem, melhor do que qualquer outro escravo na posse da cidade, isso não era uma gentileza, era uma necessidade prática. Os mineiros tinham que ser fortes para transportar pedras e arrancar os preciosos minérios da rocha impiedosa e indiferente. Então eles comiam bem, tinham uma alimentação rica em carne, mas uma vida rica em cicatrizes. As surras começavam no primeiro dia de chegada. Os guardas batiam em um escravo sem piedade para que conhecessem o medo. Então, quando o escravo curava, eles eram alimentados e colocados para trabalhar. As crianças costumavam engatinhar por pequenos espaços, enquanto as mulheres eram usadas para carregar água, e tratar os feridos, e entreter os guardas. Quando o trabalho foi concluído, os locais de aquartelamento eram barracos em ruínas cercados por altos muros de madeira, e torres com arqueiros experientes. Os prisioneiros eram algemados juntos à noite, e dormiam na terra sem nada digno de menção para protegê-los dos elementos. Quando o fogo iluminou a noite, escravo e guarda se uniram em admiração, curiosidade e medo. Todos sabiam que um incêndio tão grande não poderia ser natural, e qualquer coisa poderia tê-lo causado. Embora os escravos não amassem Vemark ou seus guardas, eles sabiam tão bem quanto qualquer um que havia monstros piores por aí, e qualquer um que pudesse queimar aquela cidade era uma ameaça em potencial. Os guardas, entretanto, foram espertos o suficiente para exigir silêncio e confinar os prisioneiros em seus alojamentos. Na manhã seguinte, eles enviaram as carroças com sua entrega diária de minerais, e as carroças não voltaram. Eles enviaram alguns guardas para investigar, e esses guardas não retornaram. Quando todos os prisioneiros estavam trabalhando nas minas, os guardas ficavam do lado de fora, e conversavam entre si. Estou te dizendo, Tessie, devemos abandonar os escravos, e dar o fora daqui. Um grande homem de armadura de espessa barba negra, e pele curtida de couro disse inflexivelmente: E estou lhe dizendo, Nabok. Disse seu companheiro magro, e musculoso empunhando uma lança. Se fizermos isso, e não for nada, perderemos nosso pagamento, e um trabalho fácil. Vá se quiser, talvez eles até promovam-me por ficar para trás. Ele tinha um olhar presunçoso em seu rosto enquanto falava, e isso enfureceu Nabok em um rosto roxo, e uma expressão silenciosa e taciturna. Tudo bem, mas se ninguém vier amanhã, seja voltando da entrega ou para nos contar o que aconteceu, eu digo para sairmos daqui o mais rápido possível. Nabok disse, e vários de seus companheiros assentiram. Bem, bem. Tessie disse com um encolher de ombros, e descansou sua lança em seus ombros, jogando seus braços casualmente sobre eles como se fosse uma canga de boi. Eu entendo, isso é justo, mas onde você quer ir exatamente? Ele olhou para todos eles nitidamente. Qualquer lugar menos Vemark. Nabok disse. O que quer que tenha acontecido lá, provavelmente ainda estaria acontecendo, e eu não quero entrar nisso. Ele disse sem rodeios. E você? Tessie suspirou pesadamente. Não, não, eu acho que não, então estamos resolvidos apenas ir para longe de tudo o que está acontecendo lá, então. Houve uma rodada geral de acordos, e eles cuidaram de seus negócios até que o sol se pôs, e a escuridão das minas cobriu o mundo ao seu redor. Através daquela escuridão cortaram várias figuras, eles usavam armaduras negras, carregavam arcos, uma espada, martelo ou massa adequados para uma única mão, e sem escudo. Eles se moviam em equipes de 4, e carregavam consigo cordas com ganchos.
Os grandes ganchos de metal normalmente teriam feito muito barulho, mas para se preparar contra isso eles os envolveram com grossas coberturas de algodão, de modo que, em vez de um baque alto, eles se prenderam suavemente. Esta mina tinha muito orgulho de sua reputação, ela mantinha centenas de escravos humanos e elfos em um estado de controle quase perfeito. Nunca houve uma fuga bem-sucedida, e suas cotas nunca foram perdidas, mas também foi por isso que foi escolhida, e essa escolha expôs sua maior fraqueza. As paredes e torres foram projetadas para manter os presentes dentro, não para manter os inimigos fora. A própria noção de que os inimigos os atacariam era praticamente estranha, afinal, Vemark era uma das grandes cidades do sul. Talvez tivesse os melhores guardas que qualquer população poderia pedir, ao contrário da maioria das cidades. Eles poderiam realmente projetar poder sem convocação, e como resultado, os bandidos eram poucos e distantes entre si, e os espertos evitavam Vemark como uma praga. Como resultado, os guardas voltaram ao longo hábito, apesar do mistério do retorno tardio de suas carroças, e ninguém estava olhando para onde os ganchos e cordas subiam. E ninguém estava olhando enquanto as figuras vestidas de preto subiam silenciosamente pela parede. A escuridão é seu escudo, sua velocidade é sua arma. Assim, cada uma das equipes subiu pelas paredes, uma a uma, e então caiu silenciosamente no chão abaixo, a primeira a chegar ao chão levantando os braços e ajudando a retardar a queda da próxima pessoa. A certa distância da fortificação, mais figuras de preto aguardavam o sinal. No interior da parede, as figuras silenciosas, uma a uma, começaram a assassinar os guardas da torre, enquanto outra equipe se movia para o portão, e tão gentilmente o destrancou, e abriu apenas o suficiente para sair, e um imaginou fazer exatamente isso. Sem ninguém nas torres para vê-la, ela acendeu uma pequena chama em uma tocha, e agitou-a na altura do peito à sua frente, e então a apagou, enquanto outras equipes entraram nas torres dos guardas agora assassinados. Centenas de figuras viram a luz, e se arrastaram o mais devagar que puderam até chegar ao portão, e uma vez lá, abriram-no silenciosamente. Ele girou para dentro, do jeito que qualquer portão destinado a manter os outros dentro, em vez de inimigos fora, poderia fazer. Foi quando o inferno foi desencadeado, e o fogo de Vemark encontrou seu caminho para a primeira de suas minas. Os que estavam na torre armaram flechas, colocaram fogo nelas, e começaram a atirar nos alojamentos dos guardas. Foi uma sequência satisfatória de sons parecidos com toque quando as flechas flamejantes encontraram suas marcas nos prédios mais bonitos, e os guardas que não conseguiam entender exatamente o que tinham ouvido, saíram, apenas para o primeiro deles pegar flechas flamejantes no peito. A maioria deles não estava armado ou blindado, alguns mal vestidos enquanto se divertiam, todos foram pegos desprevenidos. Uma deliciosa ironia para quem a apreciava, e foi aí que os gritos começaram. As espadas da justiça negra saíram, e eles atacaram em massa através do portão. Os 85 sobreviventes das elites de Neia foram para o inferno, e atrás deles atacaram centenas de elfos vingativos que se armaram com tudo o que tinham. Foram capazes de vasculhar a cidade, e de quaisquer outros humanos que eles mataram. Era uma força heterogênea seguindo uma força profissional, e ambos eram vingativos, e cheios de raiva impiedosa. A voz evangelística de Neia carregava como o estrondo de um trovão, e batia poder em seu passo, e em seus golpes, e aterrorizava aqueles que a ouviam. Ela era uma banshee, um redemoinho, ela queria apenas derramamento de sangue, e morte. Ela era uma ceifeira, e como Vemark havia semeado, ela colheu deles uma colheita amarga. Um grande guarda de barba negra veio até ela com uma massa pesada, ele balançou, e Neia habilmente deu um passo para o lado, recuou, e ao fazer isso, ela usou seu arco, e colocou uma flecha em cada um de seus joelhos, cortando suas pernas onde atingiram, e fazendo-o cair para trás gritando. Ela então sacou sua espada, e o homem desesperado balançou sua massa para cima de seu corpo, e ela se inclinou para trás novamente, e chutou sua mão armada no pulso, quebrando-a, mas não seu aperto, embora impulsionasse sua mão para golpear dolorosamente o chão. Ela já havia pendurado o arco, e desembainhado a espada enquanto pressionava seu peso no pulso fraturado, imobilizando-o. Em um instante, ela se lembrou da maneira como viu os guardas segurando Iliana, como ela foi segurada pelo pulso, como eles a insultaram ao deixá-la continuar segurando uma arma que ela não podia levantar para se defender, e quando o fogo pegou nas proximidades, o homem abaixo dela viu seu rosto.
ele viu seus olhos, e ele sabia quem estava acima dele. Ela ouviu gritar de terror diante dos olhos da morte, terror e julgamento, a própria escudeira da morte, e a ponta de sua espada foi para o peito dele. É bom forçá-lo a entrar? Ela perguntou com uma voz enojada, deixando o homem confuso e apavorado enquanto dizia sem esperar por uma resposta. Vamos descobrir. Ela não estava sozinha em sua sede de sangue, nem um pouco. Embora César estivesse no topo de uma torre, e explodisse cabeça após cabeça, para ela era frio e calculado, mas para Ascana era mais pessoal. Ela corria baixo pelo chão, inclinando-se em seu passo rápido, embora ela não matasse com o sadismo lento de Neia. Ela buscou os pontos que mais machucariam antes de buscar os pontos do corpo que matariam mais rápido. E ela deixou o guarda sonolento seminus gritando atrás dela, incapazes de se moverem, vivendo apenas o tempo suficiente para conhecer a terrível realização que eles estavam realmente morrendo. Um portador de lança de aparência magra correu para fora da escuridão, ela se virou, e cortou sua lâmina, cortando a lança ao meio, mas ele não era um tolo destreinado, mesmo que não tivesse armadura, ele transformou uma arma em duas, e começou a golpear ela com as duas, mantendo-a na defensiva, forçando-a para trás, e alternando entre golpes e ataques de facada. No entanto, o estilo da justiça negra de uma mão foi construído para isso, e ela esperou até que ele estendesse demais seu golpe, e ela estendeu a mão, e agarrou a metade quebrada da lança, e girou no sentido horário com seu golpe, usando o impulso para jogá-lo, enquanto ele tropeçava para a frente, a mão da espada dela apunhalou, atingindo-o na parte de trás do lado esquerdo, e penetrando até o rim. Ele caiu gritando, e para garantir, ela ficou sobre ele enquanto ele estava deitado de bruços, e o esfaqueou no outro rim também, antes de seguir em frente. Apesar de todas as lutas, gritos e mortes, os elfos e escravos humanos só podiam gritar, e gritar perguntas, e delirar de terror. Não havia como escapar de suas restrições, e de seus edifícios patéticos. Então, apesar de toda a luta acontecendo, eles nem eram espectadores. Tendo pego a operação de mineração de surpresa total, com a maioria dos guardas totalmente sem armadura, muitos deles tendo bebido, e todos dormindo ou distraídos, e cansados, foi uma luta unilateral. 7 elfos sem armadura morreram na luta, mas os guardas estavam uniformemente mortos antes do amanhecer. Ninguém se interessou em fazer prisioneiros naquela noite. Imediatamente após a luta, eles despojaram os guardas de qualquer coisa útil, e arrastaram seus cadáveres nus e desonrados para a área central aberta da operação de mineração. Neia se virou para um dos elfos. Vá, traga os prisioneiros para cá, quero fazer isso apenas uma vez. Ela disse, e ele pegou um molho de chaves recuperado, e foi de barraco em barraco. Quando ele terminou, o sol havia começado a aparecer no horizonte. Os elfos blindados foram um choque, mas as fileiras de membros blindados das elites da justiça negra eram uma visão intimidadora, e por trás de seus panos escondidos na frente de seus rostos, quem eles eram individual ou coletivamente era um mistério. O mistério é uma coisa muito ruim para os escravos nos melhores momentos, geralmente nada de bom vem do que é desconhecido. No entanto, a pilha de corpos que anteriormente haviam sido seus opressores e agressores deixou algum espaço para a esperança, e a presença de tantos elfos óbvios foi ainda mais emocionante, pelo menos para os elfos cativos. Quando todos estavam reunidos, Neia puxou o capuz para trás e removeu a cobertura facial. Eu sou Neia Baraja. Você sabe quem sou? Ela disse, sua classe evangelista enviando poder à sua voz. Mas apesar do estado intimidador, a maioria parecia incerta. Um elfo mais velho deu um passo à frente, esfregando os pulsos ainda onde as correntes o prendiam de forma apertada. Senhora, nós estamos. Muitos de nós, estamos aqui há muito tempo, não sabemos muito além das minas. Por favor, diga-nos, e diga-nos o que acontece agora. Um humano falou. Eu sei quem é você. Ele disse suavemente, maravilhado. Ele sentiu um arrepio quando a arqueira de olhos loucos olhou para ele. Você é a escudeira do rei feiticeiro, você é a arqueira de olhos loucos. Você matou o grande rei Buzar. Ele parou. Eu não sei muito mais, mas antes de ser preso, eu ouvi muito isso. Ele engoliu em seco, se perguntando se deveria ter ficado quieto. Neia limpou o preto de sua armadura verde pinheiro enquanto falava. Então eu vou te contar.
Veimark está queimada, e todos os elfos que puderam ser tirados dela foram salvos, alguns deles estão atrás de mim agora. Você tem duas escolhas. Você pode vir comigo, retornar ao meu bando, e escapar, ou pode se juntar a nós enquanto atacamos os complexos de mineração remanescentes, e outras instalações na área, e libertamos todos os outros prisioneiros. E então? O elfo mais velho disse cinicamente. Seremos pegos, torturados, e mortos novamente, não há para onde ir. Sim, existe. Neia respondeu. O rei feiticeiro está acolhendo todos os elfos refugiados, e escravos fugitivos, cada membro da Justiça Negra é obrigado por nosso serviço ao Deus da Justiça, a nunca aceitar ser escravizado, nunca escravizar qualquer outro, e ajudar aqueles que são escravizados na aquisição de sua liberdade, mediante resistência e agressão se necessário. Houve muitos olhares incrédulos. Veimark queimada, um refúgio, uma organização massiva obrigada a libertá-los. Foi tudo demais. Os eventos ficaram fora de controle. Neia disse sem rodeios. Vocês têm que fazer sua escolha agora, mas se eu fosse vocês, não ficaria aqui. Ela estendeu uma tocha para Skana, que acendeu para ela, e Neia a jogou na pilha de corpos. Você tem tempo suficiente para uma coisa, pegue alguma coisa, coloque fogo, e jogue nesta pilha de carne fétida que tinha sido seus guardas, e então vamos sair daqui. Se você quiser vir conosco, daremos a você uma chance de ser livre, e uma chance de contra-atacar. Se você não quiser vir conosco, não vou forçá-lo, mas há outros por aí que vão encontrá-lo, e matá-lo, então seja rápido na sua escolha. Seu discurso foi contundente e poderoso, mas quando os corpos começaram a pegar fogo, a realidade da situação começou a atingir o alvo. As elfas se agarraram umas às outras, e choraram de alegria, mas não estavam sozinhas, os humanos se ajoelharam, e olharam para as chamas crescentes, os elfos dançaram. Exceto os mais velhos, aqueles que passaram mais tempo no inferno do que outros, eles eram cautelosos. Eles olharam para as chamas crescentes, e temeram que sua vez de queimar estivesse chegando. Neia, vendo isso, se aproximou deles. Eu não os culpo por temer o fogo. Ela disse, sua voz assombrada, mas firme e resoluta. Acho que vai demorar muito até que eu consiga conforto de seu calor novamente, se é que algum dia eu farei, mas a menos que você queira acabar do jeito que teme, você deve vir conosco. Temos alguns dias para operar, e cada minuto é precioso. Seu encorajamento e cautela pareciam penetrar nas mentes dos escravos elfos mais velhos, e eles começaram a trabalhar. Os objetos de valor dos mortos eram rapidamente distribuídos aos mais adequados para usá-los, enquanto os escravos elfos pegavam suas ferramentas de serviço e as seguravam como se fossem armas. É engraçado. Um dos elfos disse com um humor sombrio em sua voz. Ontem de manhã me levantei, peguei essa coisa, e odiei, desprezei tanto quanto desprezei os guardas, e o capataz, todos os dias desejava que acontecesse dela quebrar, porque minhas ferramentas eram minhas inimigas. Mas enquanto eu a seguro agora, e penso nessa ponta afiada que extraiu minério da rocha, e a imagino balançando no pescoço nu de um soldado de Veimark, eu amo isso, e eu não vou querer parar de atacar, apenas me mande mais para atacar, e eu serei um mineiro de sangue. Houve uma pausa quando suas duas últimas palavras foram repetidas. Mineiro de sangue. Foi levado de língua em língua, de orelha a orelha. Neia sentiu uma oportunidade, e falou. Vocês são mineiros de sangue, e se você for ao rei feiticeiro, ele o levará a muitas veias frutíferas. Venha conosco, mineiros de sangue. Ela gritou para eles, e eles gritaram de volta. Mineiros de sangue. Mineiros de sangue. Mineiros de sangue. O ruído era ensurdecedor, e Neia deu um sorriso perverso, seus olhos eram afiados e aterrorizantes enquanto refletiam o fogo, e espadas, e lanças perdidas capturadas subiram, assim como picaretas, e mais picaretas, e os implementos que antes eram uma fonte de lucro para a cidade morta, em vez disso, tornaram-se implementos que viriam seus últimos vestígios demolidos e queimados. A viagem de volta ao acampamento foi relativamente rápida, pois estava se movendo em relação ao grupo avançado. As carroças da mina foram confiscadas, junto com todos os cavalos e outros bens, e isso provou ser uma grande vantagem, pois mais sobreviventes foram despachados para o leste em carroças. Desta forma eles se conectariam com os defensores da Justiça Negra que os tirariam do sul.
e entrariam na Liberdade do Norte, onde a justiça negra era fortemente influente, principalmente em parte. Os escravos mineradores recém-libertados eram formados por dois grupos, humanos e elfos, e quando eles retornaram, Neia rapidamente se encontrou com os dois. Serei franca. Ela disse, enquanto Scanna estava atrás dela, corpo travado rígido, e mão ameaçadoramente segurando sua espada. Nós garantimos que Vemar queimasse a ponto de não sobrar mais nada, mas naquele tempo, aprendemos que humanos e elfos em cativeiro são tratados de duas maneiras muito diferentes, com humanos, principalmente, tendo alguma forma de sair de seu cativeiro, e elfos sem nenhuma. Além disso, aprendemos que os elfos e humanos que trabalhavam sob escravidão dentro da cidade não se davam bem, e nunca estavam dispostos a confiar ou trabalhar juntos. Os elfos nunca colaboraram com servos humanos de qualquer tipo, no entanto, eles também disseram que não tinham ideia de como as coisas funcionavam nas minas, então vou perguntar agora. Mineiros de sangue, vocês confiam nesses humanos para lutar ao seu lado? Era uma pergunta que tinha um significado muito forte para os humanos. Eles são da mesma cadeia, você vai lutar com eles, morrer com eles, sangrar com eles, ou não? Se não, então saiba que não tenho espaço para prisioneiros, e não vou arriscar traição. Sua voz tornou-se amarga a tal ponto que chocou Scanna até o coração. Houve um longo silêncio enquanto os humanos esperavam pelo que equivalia ao veredicto em um caso de pena de morte. Os elfos falaram entre si, e no final, enviaram um representante dentre eles que disse: há 3 que precisam morrer. Se os outros humanos os matarem aqui, e agora, ofereceremos nossa confiança contínua ao restante, e seremos todos mineiros de sangue. Nomeie-os. Neia disse com firmeza, então fez uma pausa. Espere. Antes de fazer. Ela se virou para os humanos que ficaram congelados no local. Você o ouviu, presumo, mas se você não ouviu, ele diz que os elfos vão oferecer sua confiança continuada em vocês, mas apenas ao preço de 3 que devem morrer. Eu quero que você me diga quem ele estava prestes a dizer. Ela disse sem rodeios. Não demorou muito. Goraj, Incas, e Telim. Um deles, um jovem com pouca barba e muitas cicatrizes, disse com confiança enchendo sua voz. Os 3 imediatamente começaram a protestar, mas Neia ignorou os protestos, e se voltou para o representante elfo. Eles estão certos? Ela perguntou. O elfo assentiu. São eles. Ele disse amargamente. Seja feito. Neia disse bruscamente para os humanos, que rapidamente começaram a espancar os 3 homens que gritavam até a morte. Punhos e pés voaram, e se conectaram, e depois de um barulho curto e breve, os protestos que se tornaram gritos, por sua vez, se tornaram silêncio, e os 3 humanos foram completamente espancados até a morte. Seus assassinos estavam respirando com dificuldade, mas Neia tinha outra pergunta. O que eles fizeram? Ela perguntou curiosa. Eles eram informantes, trocavam informações por comida extra, até arruinaram uma de nossas tentativas de resistência uma vez, trocaram informações por abreviar a sentença, e algumas voltas com uma das elfas. Um dos homens disse amargamente, cuspiu na pequena pilha de cadáveres com nojo. Verdade seja dita, queríamos que eles morressem tanto quanto os elfos, mas não podíamos fazer nada. Por que não? É por causa deles que Folkli foi queimado vivo. Uma das elfas disse amargamente, sua voz um grito odioso. Ninguém queria queimar também. O humano retrucou. Eles eram protegidos pelos guardas, se alguma coisa, qualquer coisa acontecesse com eles. Mesmo que fosse um acidente. Um acidente. Disse ele, enfatizando ainda mais a repetição da palavra para destacar o seu ponto. Então eles nos disseram que seríamos queimados até a morte, as crianças seriam queimadas até a morte, você seria queimado até a morte. Então eles simplesmente enviariam nossos cadáveres para outras minas como um aviso dos resultados da rebelião, e em seguida, requisitar outro lote para substituir todos nós. As crianças elfas ficaram atrás dos adultos na maior parte, e Neia viu seus olhares vazios e assombrados, como se estivessem se movendo pelo mundo, mas inconsciente disso, ela conhecia aquele olhar muito bem, o rosto de testemunhar o horror. Ela engoliu em seco, e respirou fundo. Então, vocês estão do mesmo lado. Ela se forçou a dizer com confiança, e os representantes elfos e humanos que haviam improvisado se afirmaram como tal, se aproximaram, e deram as mãos. Sim.
Nós garimpávamos minério juntos, agora vamos garimpar sangue juntos. O humano disse, e tanto ele quanto o elfo trocaram sorrisos lupinos, provavelmente a primeira vez que sorriam em muito tempo. Neia gesticulou para Cese, que se aproximou dela silenciosamente, e esperou, e Neia se inclinou. Eu gostaria que você pedisse um estandarte para mim. Ela disse suavemente. Que tipo? Ela perguntou. Um homem respingado de sangue, com uma picareta de mineração no peito. Ela disse em um momento de inspiração. Cese entendeu, com um aceno de cabeça, enviou sua mensagem junto com uma explicação.